No início do livro nos é apresentado um personagem que desde um ônibus, Jacinto. Este vem atrás de Emília, Emiliano e seu filho. Encontra-se na rodoviária um senhor chamado Velho Galdino, ao qual conhecia todos na cidade. Pensando no filho, Jacinto começa a pensar como contar sua história. Foi criado em um lar em que os pais, Elvira e João, não se davam bem. O pai era um homem brusco, principalmente com as palavras. Nessa época, ele morava em Osasco, em uma favela. A família se preparava para uma mudança. O pai tinha decidido ir para São Miguel trabalhar em uma indústria química. Este foi surpreendido por Filinto, ao qual desejou boa sorte na mudança. Lembrava ele que este não era seu amigo, mas foi uma figura muito marcante. Alguns dos colegas dele foram mortos ou expulsos do país, tornando o homem solitário. Chegou até a ser preso, lembrando que estamos falando da época da ditadura militar. A família se muda então para São Miguel, linha leste. O pai havia comprado uma casinha que aos poucos foi dando a cara deles, perto do rio Tietê. Se via os resíduos jogados na água pelas indústrias e não tinha como fugir daquele cheiro horrível. Jacinto é obrigado pelo pai a começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ele não havia completado 16 anos de idade, mas obedeceu à vontade imposta, se dividindo de dia no trabalho no Brás, em uma prensa e de noite à escola noturna. 3 anos se passaram. Já com 19 anos, era cuidadoso no serviço com a ajuda de Felipe, que lhe dava conselhos a todo tempo. Exigia rapidez, produção, qualidade. E mesmo sendo estritamente focado ao trabalho, se saía melhor do que o seu próprio pai, que por sua vez lhe dizia que já era tempo de arrumar um cargo melhor. Nesta época, ela apareceu, linda, em um vagão lotado. Começaram com poucas palavras e com o tempo foram se envolvendo. Ela lhe contou um pouco de sua história, de como odiava o seu pai por sua covardia e um certo coronel Gericélio Batista. Muitas de suas palavras ficaram na sua cabeça. A vida continuava. Jacinto vai trabalhar e se depara com uma situação complicada. Seu mentor se fere na prensa que trabalhava e os responsáveis pela fábrica pedem para que o garoto fique no lugar do funcionário, até que ele se recupere. Ele viu naquele momento a oportunidade de tomar o lugar daquele que tudo o ensinou. Disse Felipe, se machucou, de propósito fazendo que o empregado fosse demitido sem direito algum. Com um emprego melhor, começou a pensar em se casar. O pai, já pensando no dinheiro que entrava nas despesas da casa, discordava totalmente dessa ideia. Sua amada, por vez, foi surpreendida de fato. Seu pai, que outrora o abandonara, volta e joga uma bomba. Ela não era sua filha. O homem que tanto odiava, aquele coronel, era seu pai biológico. Isto fez com que ela decidisse voltar para sua cidade. Uma época difícil em que as fábricas ficam de greve frequentemente e que alguns decidiam se apartar dos movimentos com medo da represália. Foi assim que o nosso personagem perdeu o chão. Ficou depressivo pelo amor perdido, não tinha vontade de trabalhar, se confinava em seu quarto. O pai, preocupado que se seu filho perdesse o emprego, gritava com ele. Passou uma semana até que ele voltasse ao trabalho. O mundo estava cinza, não importava mais como estava ao seu redor. Fazia o seu trabalho e assim foi passando o tempo, guardando para si as lembranças daquela mulher que tanto fez o seu mundo brilhar.